Bom dia, bom dia, bom dia. Então, a gente vai começar hoje falando sobre o versículo 23, né? E que fala sobre liderança. Olha só. E fazendo o meu devocional, vieram tantas coisas relacionadas a isso, né? E eu falei assim, meu Deus. Então, depois, caso eu consiga, né? Eu faço uma live com um homem, porque ele vai falar sobre a autoridade, né, do homem. Mas aqui eu vou falar algumas coisas, mas eu vou focar mais na gente, né? Mulher. Então, ó, já tá aí com sua Bíblia, né? Provérbios 31, 23. Nas assembleias, à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades, tem versões que falam anciãos ou juízes, né? Onde ele assenta entre as autoridades de sua terra, olha só, de sua terra, ele é respeitado. Aí eu já vou grifar aqui mais uma que eu não tinha grifado para falar sobre. Aqui, ó, sua. Aí eu vou pesquisar a palavra assembleia. Quem faz direito ou quem entende um pouco de política, né, sobre essas coisas, sabe mais profundo o que significa assembleia. Então eu fui pesquisar. E algumas coisas que eu achei interessante eu anotei aqui, quero ler. Assembleias é um grupo de pessoas reunidas, ou reunião de pessoas convocadas. E essas pessoas que são convocadas, elas são autoridades, né? Líderes. Aí aqui também, né? Outro conceito é conjunto formado pelas câmaras legislativas. E o que é legislativo? É quem tem poder de lei de um país. Ou seja, conjunto formado pelas câmaras legislativas de um país, que se iguala a parlamento. E o que é parlamento, né? É um plenário. Plenário lembra o quê? É pleno, inteiro, completo. Aí, parlamento, aí eu fui pesquisar parlamento. Eu fiz assim, o que é parlamento, então? É uma assembleia, ou seja, uma reunião, né, com um grupo de pessoas, com um grupo de líderes. É uma assembleia política. E o que é político? Política é governo, significa, traz esse entendimento de governo. Eu ainda não encontrei, tinha uma palavra, era uma frase que se encaixava muito bem aqui, porque a gente não sabe o que é política e a gente tem repulsa, né? Só que a gente começa a política dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Olha só, governo. Tá. Então, o parlamento é uma assembleia política com poder legislativo. A gente já viu, né, antes o que é legislativo, que é um poder sobre algo, sobre lei, e de fiscalização do poder executivo. Eu também coloquei o que é executivo, que tem o seu cargo para fazer, ou para executar, cumprir as leis, para fazer com que as leis sejam cumpridas, né? Ou quem faz parte da administração de uma empresa, ou seja, o diretor executivo, né? Bom dia, Lu. Cadê? Sim. Onde se discutem os assuntos do Estado. Olha só o que é parlamento. Assembleia política com poder legislativo de fiscalização do poder executivo. Cadê? Onde se discutem os assuntos do Estado. E quando fala Estado, o que vem? Lembra Estado civil, Estado que é a situação, e Estado que é sobre o governo, né? Sobre o nosso Estado mesmo em si. E lembra um povo, uma nação. Aí a gente trazendo isso para a nossa vida, né? Dentro do nosso lar. Como que a gente associa isso? É que um
país, por exemplo, ele precisa de um presidente, ou seja, uma pessoa liderando. Ele não funciona com 2 presidentes. Assim é o nosso lar. Tem a hierarquia. O homem, vamos lá, o homem é o rei, a mulher é a rainha. Então, em um país tem isso, só que a maior autoridade é de quem? Do rei. E se a gente fica, e a gente não nasceu para ficar disputando lugar. A gente tem o nosso lugar e o homem tem o lugar dele. A gente não precisa ficar disputando. Então, para um país funcionar, ele precisa do líder. E o líder, e aqui fala sobre o homem, né? Ele precisa se posicionar. E a mulher, ela precisa respeitar o lugar dele. Porque se ela desrespeita, desonra o lugar dele, primeiro que vai ficar pesado para ela, mas para ele não. Ele só não vai estar no lugar dele, exercendo. E com certeza ele perde muito com isso, né? Porque Deus, ele fez o homem... tem um versículo em Efésios 5:22 que eu vou ler depois. Bom dia, Cris. Bem-vindo, Alisson. Que vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos. Se sujeitai a vossos maridos. E se sujeitar, a gente se fecha logo porque vem na mente que é o quê? O homem vai ter o controle da mulher. E não é isso. Como eu tenho falado, né, sempre, que sim, é você andar, você estar sob a missão do homem. E o homem tem uma missão, assim como você tem a sua. Só que a missão do homem é algo mais... fisicamente, vamos falar assim, é força, né? É forte. Então, a gente não a gente só tenta, né? Muitas vezes, quando a gente tá fora do nosso lugar, a gente fica tentando fazer coisas de homem, tomar o lugar dele. Só que daí é ruim, é pesado e a gente deixa de ser mulher. E o homem, para ele, não é pesado isso. É mais confortável. Agora, se a gente volta para o nosso lugar, sabe o que acontece? Esse homem, ele é respeitado dentro de casa, ele é respeitado no seu lugar, dentro do seu lar. Ele vai ser respeitado fora. Porque lá fora é um reflexo do que está acontecendo dentro, do que está sendo dentro. É um reflexo. Então, não é... E principalmente a gente aqui, né? O nosso dever não é apontar, o homem tá falhando nisso, o homem tá falhando naquilo, mas sim olhar pra gente, observar em que lugar a gente tá, né? E tanto, meu pai, ele falava assim, uma frase, a mulher que faz o homem. E eu entendo, né? E realmente, porque eu não sei se vocês já ouviram o exemplo de Obama, né? E Michelle Obama, ele que foi o presidente dos Estados Unidos. Um dia ele estava em um restaurante com ela e o garçom foi servir eles, né? E ele se apresentou e falou assim, né? Que foi o ex-namorado dela. Aí ele falou assim, nossa, se você não tivesse casado comigo, você teria casado com um garçom. Aí ela fez assim, não. Se eu tivesse casado com ele seria o presidente. Olha só, gente, que poderoso. E a gente tem esse poder mesmo. Só que agindo em sabedoria, né? A gente consegue fazer isso. E não só o nosso marido, mas os nossos filhos. Então, o nosso lar é um reflexo de quem a gente está sendo. Se tá tudo uma bagunça, se tá tudo desorganizado, tá sendo um reflexo de quem a gente está sendo. E nós, como mulheres, temos um poder muito grande de influência. Então, a gente consegue, né, influenciar, né, o nosso marido, e ele influenciar no sentido bom, gente. E se a mulher estiver lá na dor dela, né, ela quiser manipular, ela manipula também. Só que a gente aqui tá falando sobre mulheres sábias, né? E mulheres sábias, elas não manipulam, elas influenciam. E influenciam para que o homem, ele vá para o seu lugar, né? E você fica no seu. E tem até uma pessoa, né, que sempre fala comigo, e ela falou
que ela caiu, ela levou um tombo. Não, ela caiu não, ela levou um tombo de 30º andar, de tanto que ela estava no pedestal e tomando conta de tudo. E ela não percebia. Quando ela foi percebendo, abrindo o coração dela, ela foi voltando pro lugar dela. Gente, ela tá tão... Ela falou assim, meu Deus, em que lugar eu me coloquei? E não foi porque ela quis, porque ela aprendeu assim, ela ouviu assim. A mãe dela, por exemplo, falava assim que homem não presta, que homem é igual, que homem não sei o quê. Então ela foi colocando aquilo no coração dela. No consciente dela, ela quis casar, construir a família dela. Só que estava construindo de uma forma pesada, de uma forma desonrosa. E a gente precisa tanto saber o nosso lugar, como respeitar o lugar do outro. E quando eu falo outro, próximo, e aqui no contexto, falando do marido, né? Então, nas assembleias à porta da cidade, onde ele senta, ou seja, ele senta em um lugar de autoridade, em um lugar de liderança. Ele é respeitado nesse lugar. Primeiro, ele sentar nesse lugar e ser respeitado, tá falando sobre algo dentro do seu lar. E, gente, não precisa. A gente precisa parar com essa ânsia de estar aparecendo, de mostrar que é você que está fazendo algo. Não. O mais importante, Deus está vendo. E Ele honra. A gente lê um versículo nesses dias. Ele honra. Então, a base é a principal coisa para dar estrutura forte. Os bastidores precisam existir. Porque o palco só existe com os bastidores. Então, que o nosso marido ele vá para a guerra, ele apareça, ele esteja de frente, né, com a força que ele precisa ter, de homem viril, se posicionando no seu lugar, liderando, sentando em cadeiras, em lugares de autoridade, de liderança. E a gente precisa. Então, a gente lidera no nosso lugar, como mulher. Só que o que está acontecendo? A gente está abrindo mão do nosso lugar, querendo pegar o do outro. Aí, para fechar sobre aquele assunto, né? Porque é um pouquinho assim teórico, mas é preciso para a gente entender. Congresso Estadual, o que é isso? Reunião de líderes de Estado. Ou seja, dentro do seu Estado civil, dentro do seu lar, há um lugar que é dele e há um lugar que é seu, de governo. E às vezes está tão fora do lugar, desrespeita tanto o marido e vice-versa, mas a gente aqui está focando em nós, né, mulheres, que os filhos também desrespeitam os pais. Ontem eu falei sobre você ter autoridade, né, dentro do seu lar. Como que a gente quer governar uma empresa? Como que a gente quer governar isso, A e B? E eu não falo de pessoas, né? Apesar que isso acontece. Mas você quer liderar uma empresa, quer liderar pessoas, quer isso, quer aquilo. Sobre liderança, você não está governando dentro do seu lar, que é o mais importante. Então a gente precisa focar no nosso lar, primeiro. Quando a gente está bem dentro, isso reflete fora. E fora vai ficar bem também. Deixa eu baixar aqui o som, né? As ordens são tão lindas. As ordens são muito lindas, né? E fica leve. Ai, gente. Uma pessoa aí falando, quando a gente tá no nosso lugar, né? Na ordem, respeitando a ordem, a hierarquia. O nosso lugar fica leve. Aí flui. Aí você não vai falar mais assim, é tão difícil, né, fazer isso e aquilo, não, porque é natural pra gente. Então vai ficar leve. Vai ficar leve. Aí eu vim aqui, eu selecionei a palavra autoridade. Olha só. Como eu falei pra vocês, né? Mais tarde, eu não sei, né? Eu falar com uma pessoa pra ele falar mais sobre isso, porque ele tem mais, né, mais Bíblia, mais conteúdo. Ele também tem estudando direito, então ele pode trazer mais com profundidade, né, sobre esse assunto. Mas eu tô trazendo aqui do meu jeito pra vocês, né? Então, autoridade, na palavra fala, né, é sobre
O homem, e eu vou ler o versículo para vocês, o homem é o cabeça da família ali, do lar, da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, se a gente não respeita esse lugar na nossa família, como que a gente vai respeitar a Deus? Não vai. É uma consequência. A mudança no outro depende da nossa postura. É isso. Por isso que quando a gente fica só apontando, só é o outro. Não. Olhe para você. Quando é o homem, que ele tem esse conhecimento, ele começa a se posicionar. Não, isso aqui é o meu lugar. Eu não abro mão. Esse é o meu lugar. O Senhor me confiou esse lugar. Eu me posiciono nele. Assim como a gente mulher. A gente se posiciona no nosso lugar e respeita o nosso homem, o nosso marido, no dele. Quantas mulheres desrespeitam os homens? E hoje é uma doença, né? Insana, que vai entrar no coração de uma mulher, depois entra no outro. Gente, essa pessoa, né, que tá falando comigo, que eu falei aqui pra vocês, ela fala assim: meu Deus, como eu tava fora do meu lugar e eu não percebia, eu não via. E tudo isso que é crenças, influência de outras pessoas, do que ela ouvia, né? E da própria mãe, porque a mãe tinha uma história fora do lugar dela. O que ela ia passar? Então, que a gente, como mulher, se cure, esteja no nosso lugar de esposa do nosso marido e mãe dos nossos filhos. Assim, a gente vai refletir, né? Nos outros relacionamentos, por exemplo, com os nossos pais, a gente vai estar no nosso lugar de filha apenas. Não é ficar dizendo que nossos pais têm que fazer, não é achando que o que ele deveria ter feito. Não. É estar no nosso lugar de filha. Filho, ele recebe o que os pais puderam dar e agradecem. E vai para a vida, vai viver a sua história. E não precisa ficar repetindo a história dos seus pais. E eles não são perfeitos. Eles vão falhar. Eles falharam em algumas coisas. Mas eles também acertaram em muitas. Inclusive em dizer sim para você. Para você estar aqui e ter a oportunidade, né? O privilégio de um dia de reinar, começar reinando daqui. E um dia reinar com Cristo. E como que uma sábia age? Entende? Ela respeita, ela sabe o seu lugar e se comporta no seu lugar. Ela sabe que ela é uma rainha, a rainha do seu lar. E ela se comporta como tal. Ela se veste como rainha porque ela é. Ela se comporta como rainha porque ela é uma rainha. Ela sabe o seu lugar. Ela recebe. Ela entrega. Então, autoridades. Ele senta em um... imagina aí, o seu marido no lugar dele, você no seu. E ele sentando com outros homens, com outros líderes, com outras autoridades. Conversando, alinhando força. Como a gente vai fazer tal coisa, tal missão que foi entregue a nós. Como que a gente vai fazer? E eles vão estar bem, eles vão estar com força, porque em casa está bem. A sua esposa está agindo com sabedoria. Olha que incrível essa história de Michelle Obama, né? Traz muito isso. E a gente tem como é que fala? Um traço de caráter. Vocês lembram? E não é que a pessoa é psicopata. É o nome do traço. O traço do nosso corpo. E esse traço no nosso corpo fala como a nossa mente funciona. Ele traz a história da pessoa, né? Ou seja, a gente consegue identificar a dor e os recursos, as suas habilidades que foram desenvolvidas. Então, no que essa pessoa é boa? Qual a habilidade que ela tem, né? Que ela foi desenvolvida? E qual foi a dor que essa pessoa sofreu? Autoridade lembra liderança, que lembra esse traço. Aí eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Bem-vindo, Marcos. Eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Esse traço, que é o terceiro traço formado, né?
na nossa primeira infância, o que acontece? É naquele período, sabe, que a criança tá começando a falar? Aí o pai ou a mãe fala assim, olha, o titio chegou aqui, fala aí, papai, pra mostrar que você tá falando. Só que a criança não tá afim. Mas o pai fica insistindo. O pai ou a mãe, né? Ou quem tá ali, como autoridade, né, sobre ele. Aí ele fala assim, fala papai, fala mamãe, pra o titio ver. Só que ele não tá afim, ele não quer falar, né? E fica insistindo. Aí os pais fazem assim. Aí ele faz assim, eu quero... Se você falar, filho, eu lhe dou um chocolate, ou eu lhe dou um pirulito. Enfim, promete alguma coisa. E quando ele ouve isso, na cabecinha dele tá aprendendo as coisas. O que é que ele vai entender? Ele vai pensar assim, nossa, então se eu oferecer, se eu tiver algo, e se eu oferecer, aí tá o meu valor? Aí é que eu recebo algo? Aí, de repente, ele... vamos lá. Já que eu vou receber, né? Vamos falar. Então, vamos lá fazer a troca. E ele faz isso. Aí ele recebe um abraço, recebe um beijo, recebe sorrisos. As pessoas riem, se alegram. Ele fala assim, nossa, olha, o negócio é bom, né? Então, ele cresce e ele aprende a articular, a articulação. Sabe aquela criança que tem uma lábia, a gente fala lábia assim, né? Que convence os pais a fazerem algo. Ele aqui na mente dele começa a trabalhar isso, articular. Por quê? Ali naqueles momentos para ele tentar falar e ele receber algo em troca por isso, ele se sentiu manipulado. Aí ele falou assim, eu vou desenvolver essa habilidade aqui. Porque assim, todos nós temos essas habilidades, só que algumas são mais desenvolvidas. Aí ele falou assim, eu vou desenvolver essa habilidade aqui porque eu não corro o risco de ser manipulado, de ser usado. Aí ele desenvolve a liderança. Quando ele cresce e continua um adulto doente, um adulto na dor, com a mente de que o que ele faz é que tem valor, quando ele tá na dor, ele continua na dor, o que ele faz? Ele manipula as pessoas, ele usa as pessoas. Podem ver assim aqueles vendedores, né? Eles conseguem convencer com uma facilidade. Só que daí, se ele tá na dor, ele engana. Mas a pessoa no seu recurso, ele é um bom líder. Ele é um bom articulador, no sentido de, se ele vê um problema ali, uma situação, ele, na cabeça dele, ele pensa assim, se fizer isso, tal coisa fizer isso, se essa responsabilidade ficar para fulano, não sei o que, a gente consegue resolver o problema. Eles pensam assim, né? A pessoa que tem esse traço mais alto. E geralmente, os homens têm muito esse traço mais alto. E é um traço de liderança. Aí, agora imagine, se ele tá numa ambiência que, vamos lá, a mulher também tem esse traço mais alto. A esposa e o esposo. Imagina aí a disputa. Então, quando a gente entende que a gente tem o nosso lugar para liderar, para governar, e o homem tem o dele, a gente se coloca cada um no seu lugar. Você se coloca no seu lugar e deixa o seu marido ficar no dele. E a nossa postura vai ativando ele. O reflexo de quem a gente está sendo, né, vai ativando ele. É tanto que a palavra fala, né? A mulher sábia, ela edifica. Ou seja, se ela tá agindo com atitudes sábias, ela vai edificar. Mas se ela tá agindo com atitudes tolas, ela vai destruir. Até o homem. Ele não é ele. Ou seja, ele tá destruído. Tipo, a identidade dele se destrói. E no sentido, esse se destrói é de que não é que você tem a capacidade de destruir uma pessoa. Não, mas a gente tem a capacidade de influenciar para algo. Esse algo seja para edificar ou para se desfazer. Então o homem não tem aquela força dele. E como que uma rainha se posiciona? Uma mulher sábia se posiciona, né? Ela se posiciona como, por exemplo, a gente falou ontem, né, sobre o quarto ser o altar, a cama ser o altar, né, do casal. Ali é um ambiente de intimidade dos dois. E como ela se veste, como está organizado o seu quarto, como que ela organiza, como que ela se dedica para esse altar. A gente sabe que o homem é mais físico, né?
Então, isso é ainda muito importante mais para o homem. Mas não significa que não é importante para a gente. Entendem? Então, esse traço psicopata, que é o traço de caráter, novamente, são os traços do nosso corpo, que fala, né? Como a nossa mente funciona, como a gente funciona. Então, para liderar, cada um precisa estar no seu lugar, né? No seu espaço. Então, homem se posicione no seu lugar, mulher se posicione no seu também. E respeite. Tem um versículo que fala, homem, né? Amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, que morreu, deu a vida por ela. Ou seja, o homem, ele cuida, ele protege, ele se posiciona, né, nesse lugar. Mas, e para a esposa, o versículo fala assim, mulher, respeite o seu marido. E como é que respeita? Respeite o lugar dele, respeite a história dele, respeite as escolhas dele, respeite o tempo dele. Porque quando a gente aprende, a gente tem o costume de querer já impor. Ah, não, ele tem que fazer isso. Aí, tá vendo? O lugar dele é esse. Ó, tá vendo? O que ele tem que fazer é isso. Não olhe para o seu lugar. Quando a gente volta para o nosso lugar, aquele espaço dele fica disponível. Aí ele vai ocupando no tempo dele. Imaginem, às vezes a mulher passa anos fora do seu lugar. Passa anos e o marido fora do lugar. E ela ocupando. Aí de repente ela aprende e quer que já seja de uma hora para outra, que o homem volte pro lugar dele. Não. Você não exigiu? Isso é uma consequência, né, de escolhas que a gente fez, inconsciente ou não. Então a gente precisa exercer aquele fruto do Espírito, né, a paciência. A gente precisa perseverar. A gente precisa respeitar o tempo do outro. Aí quando fala, ele é respeitado à porta da cidade. E quando falou, outra coisa aqui, ó. Nessa parte, onde seu marido toma... Tá, eu vou ler todo. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre autoridades, as autoridades, ele fala assim, de sua terra. Ou seja, ele tá ali defendendo algo seu. E trazendo isso pro lar, o homem vai defender o seu lar. Não dar prioridade a coisas lá fora. Um dia desses eu ouvi, isso já tinha no meu coração, e ouvir de homens foi muito bom. Sobre o homem não dar carona a outra mulher. Tipo, estiver sozinho no ambiente, aí ele vai dar carona a mulher? Não. Você está abrindo brechas para que algo possa acontecer. Ah, não, mas não confie na sua própria força. Foi assim que Sansão... Sansão, né? Que Sansão caiu, ele confiou na sua própria força. E logo no início de Provérbios 31 fala como não dê sua força a mulheres. Ou seja, é a sua mulher que você precisa usar a sua força para proteger, para amá-la. E não para ficar dispersa a sua força. Porque quando você entrega a sua força a mulheres, você caminha para a morte. A mulher adúltera é o caminho para a morte. E se você está com outra mulher que não é a sua esposa, o seu primeiro amor, a sua esposa, não está no plural, a sua esposa, você está em adultério. E a outra está adúltera. Ela não é, mas como ela acredita que é, ela está sendo. E esse caminho, essa mulher consegue levar, olha só, o homem para a morte. Mas a gente, como a esposa, consegue trazer ele, gerar vida. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Gerar vida. Então, se a gente se posiciona no nosso lugar, a gente consegue gerar vida. Eles se sentem vivos. Eles sentem força para ser quem eles nasceu para ser.
Deus não falou assim, você é um fracasso, você é um fraco. Não. Ele fala assim, você consegue. Ele falou para Josué, você é forte e corajoso. Eu confiei a você uma família. Então, por que eu confiei a você uma família? Porque eu sei que você consegue, que você dá conta. Mas as mentiras, as vozes falam assim, né? Pra gente que a gente é uma tola, que o homem é tolo. Não. A gente é quem Deus disse que a gente é. E ponto. Então, aqui, ele tá ali para defender, para cuidar da sua terra, do seu lar. E aí aqui fala que nesse lugar que ele está, lá fora, a porta da cidade. Ou seja, as pessoas o conhecem e olham para ele e vê que ele é respeitado. E ele é respeitado por essas autoridades. E, consequentemente, pelas pessoas ali, né? Ele está sendo o reflexo de Cristo. Então, aí a gente entra no... Ele é respeitado, a porta da cidade. Aí, Provérbios 27:15 fala assim: a esposa briguenta é como um dia triste em que o gotejar da chuva é constante. Gente, não dá uma raiva assim, né? Eu não sei, né? Porque eu já fui trabalhada tanto. Então, hoje, eu não sinto mais, tipo, raiva, mas incomoda. Fica uma pingueira ali, o tempo todo pingando e aquele barulho. Imagina, no comum, no normal que está acontecendo, né? As mulheres, muitas mulheres, elas se estressam com facilidade. Porque elas estão muito fora, né? E uma coisinha que acontece, ou ela juntou muita coisa e uma besteirinha, ela estoura. Então, o que acontece é que a gente não tem a paciência, né? Aquela paciência, então fica um negócio gotejando. Tá. Aí fica aqui na cabeça, nossa, que negócio chato. Incomoda mesmo, né? Agora imagine, uma vida toda, uma mulher ser assim. E ele fala, uma esposa briguenta, uma esposa que vive reclamando, uma esposa que vive murmurando. Primeiro que quem murmura passa mais tempo no deserto. Quem murmura não alcança a terra prometida, não alcança a plenitude, não alcança o próximo nível. E ela incomoda, ela é chata. Uma pessoa que vive reclamando, murmurando, é chata mesmo. Tem hora que eu lembro assim, eu falo assim, meu Deus, como eu fui chata. Mas graças a Deus que a tua graça me alcançou. E o meu coração aberto fez com que eu acessasse. E eu reconhecesse, né? Essa chatice, porque uma besteirinha às vezes, né? A gente já começa a criticar. Aí critica, aí daqui a pouco tá reclamando, daqui a pouco tá murmurando. E quando a gente foca na reclamação, a gente tá, trazendo novamente, né, aquilo que a gente tá reclamando. Se a gente não gosta, porque a gente fica trazendo novamente aquela questão. Mas quando a gente for, o que eu preciso aprender com essa situação? Entendi. Aí eu aprendo e vou para o próximo passo, para a próxima fase. Agora no capítulo Provérbios 12:4, olha o que fala. A esposa virtuosa é a coroa do seu marido. Olha que coisa linda. E o que significa isso? É que quem ele está sendo o reflexo de quem a gente está sendo. A coroa é o que aparece. Olha só. Se tem uma coroa, é porque tem alguém ali em um estado, em um lugar de rei, de governante.
Cadê? Mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento. Olha que coisa, gente. Ou câncer nos ossos. Misericórdia. Mas a esposa virtuosa é a coroa do seu marido. Aí, tem uma frase aqui que, ó, lado esquerdo, ou à esquerda, é o lugar da pessoa conduzida ou liderada. Dentro do seu lar tem o juiz, vamos dizer assim. É o que bate o martelo, né? Então. E dentro do... Nossa, vai ser muito bom esse assunto falado com uma pessoa que conhece um pouco de direito. No juiz, ela decide as coisas sozinhas? Não. Ela não decide só. Então precisa, em um lugar, em uma ambiência, precisa do juiz, né? Para bater o martelo. As consequências vêm para quem? Né? Do resultado. É do juiz. Então ele tem aquela autoridade, ele tem aquela responsabilidade. Mas ele foi influenciado por algumas coisas. Por fatos, por pessoas que trouxeram, né? Os fatos à tona, as provas. E dentro do nosso lar é assim também. Então, o lado esquerdo é um lugar da pessoa conduzida. Então, a gente é conduzida. 1 Pedro fala assim, ó, 3:22. Que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos. Olha, então, Jesus, ele está à direita. E estão sujeitos a ele os anjos, autoridades e poderes. Aí, ó, a palavra sujeito foi falada aqui. Aí depois vem qual? Deixa eu ler aqui para vocês. Efésios 5:22, né? Ó, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Só até aqui. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí depois vem, né? Maridos, amem cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como seu próprio corpo. Eu não sei se é nesse versículo que fala sobre a mulher aqui. O 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Olha só. Então, se a gente respeita, ele vai ser respeitado à porta da cidade. Ele vai ser honrado, né? E ele vai conseguir ser o homem viril. Aí, ó, se ele é respeitado fora, é porque é respeitado dentro. Por quê? Esse respeito externo é um reflexo do interno. Então, o seu lugar, se isso está acontecendo, é porque o seu lugar está sendo respeitado. Cada um lidere o seu lugar. Marido e mulher não são concorrentes. O marido e a mulher não são concorrentes, mas cada um liderar no seu espaço, no seu lugar. Ela como mulher e ele como homem. O que fazemos dá ou tira, né, a força do homem. Bom dia!
Aí eu coloquei aqui, a mulher sábia atua como rainha. E se ela atua como rainha, ela tem atitudes de rainha. E assim vai influenciar o marido a ter atitudes de rei. Porque ele já é natural, né? Então, ó, ela atua como rainha que é, como a rainha que é. E isso reflete nele, como um rei que governa. O nosso comportamento reflete em nosso lar, né? O nosso comportamento de quem individualmente a gente está sendo, reflete no nosso lar. E o que está sendo o nosso lar, reflete lá fora. Se o homem está bem dentro de casa, ele vai estar bem lá fora. Então aqui fala sobre o reconhecimento dele à porta da cidade, sobre autoridades. Então é porque ele tem esse reconhecimento dentro de casa. Ele tem esse reconhecimento em quem ele é, de fato, na identidade dele. Sobre, por exemplo, talvez o seu marido não esteja numa postura que condiz, né? Que ele é um homem de honra, um homem honrado. Mas na essência dele ele é, porque Deus falou que ele é. Então comece a declarar e trazer vida para o seu marido. Traga vida para você e traga vida para o seu marido. E vocês bem, vão ficar bem para os filhos. Então, ó. Então, aí a pergunta aqui, ó, que eu coloquei. Quem eu estou sendo? Quem você está sendo dentro do seu lar? Você está tendo comportamentos de escrava ou de rainha? Escrava, ela é controlada por algo, por crenças contrárias à sua identidade. Rainha não, rainha governa mediante a sua verdadeira identidade. Então, quem eu estou sendo, né? Porque a gente tem um poder de influência muito grande. Eu estou gerando vida ou eu estou gerando morte? Eu estou no meu lugar e fazendo ainda mais com excelência porque eu estou no meu lugar. Ou eu estou fora deixando o meu e buscando estar no outro lugar, que é até pesado. Então, confie. Deixa eu ler aqui esse versículo aqui. Provérbios 29 e o 2 fala assim, ó. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. E o que quer dizer isso? O que é justo ou justiça é ajustar, né? Então, os justos, eles estão atuando de forma ajustada, ou seja, nos princípios, em obediência, diante do que Deus fala, né? E quando a pessoa age dessa forma, ela sabe quem ela é, né? Então, ela age assim e ela vai trazer o quê? Justiça. Ela vai trazer o quê? Ajustamento, organização. Que as coisas voltem para o seu lugar. Então, olha, se esse rei, se esse homem se reúne com autoridades e ele está sendo justo, ele está no seu lugar, porque às vezes os homens eles estão nos trabalhos, eles estão como líderes, eles estão atuando, tem empresas às vezes, ou seja, é uma liderança. Liderança tem vários aspectos, né? Mas a primeira que precisa ser ajustada está no seu lugar, é dentro do lar. E quando ele vai para fora, sem estar ajustado dentro, ele gera o quê? Ele gera morte e o povo geme. Ele gera feridas. Então o povo geme. Ele não é uma pessoa que não tem um lar estruturado, que não tem um lar, uma família de acordo com a palavra. Ele está fora do lugar dele, ele não sabe nem quem ele é. Ele está desestruturado, ele está perdido de si. Como é que ele vai ajudar outra pessoa a se encontrar? Como que ele vai gerar vida se ele está morto? Não vai. Então, um governo, a gente precisa olhar isso também.
A gente vai colocar uma pessoa para governar, quem a gente está colocando? E é para governar o quê? Então, antes da gente casar, né, precisa observar essas coisas. E a gente tá no nosso lugar também, porque se a gente não tiver no nosso lugar, a gente vai atrair uma pessoa que também não tá no dele. Mas se a gente já casou, tá tudo bem também. A gente volta pro nosso lugar. Vai ser mais trabalhoso? Vai. Porque foi consequência das nossas escolhas, né? Mas é possível. Amém. Vamos compartilhar a palavra. Então, se a gente não tá no nosso lugar, como Deus fala que é pra gente estar, nós como mulheres no lugar de mulher, que influencia, né, que leva a vida, que respeita o nosso marido, ele não vai estar no dele. Porque a mulher consegue influenciar, a mulher consegue edificar. Gente, preste atenção aí. O que é edificação? Obrigada, Angélica. O que é edificação? A edificação precisa de uma base sólida, de uma base forte. E a nossa base é a palavra. Então, se, por exemplo, um casamento, uma relação foi construída sem base, porque se é construída de qualquer jeito, não é construída com base, né? Que é com base firme. Então, se ela foi construída de qualquer jeito, no achismo, ou repetindo, ou sem resolver suas questões, enfim, com crenças que não condizem, né, com o que a palavra fala, então o que vai acontecer? Só destruição. E não só dentro do seu lar. Bom dia, Débora. Mas também para fora, para o próximo. Sabe quando o homem samaritano, não, aquele homem estava lá ferido e foi o samaritano que passou, né? Estava lá ferido, olha quantas pessoas passaram e nem aí. Sabe quando alguém tá ferido, tá lá doente, ela fala assim, ela olha, né? Geralmente ela olha pro outro e fala assim: ah, eu também tô passando por isso, porque fulano também, deixa ela aí. Eu imagino assim, né, que aquelas pessoas passaram e estavam doentes, mas uma pessoa que sabia quem ela era e também que conhecia alguém, né, um ser que já refletia dentro dele, ele conhecia, talvez não de ler a Bíblia, porque talvez não de ler a Bíblia, mas de ver pessoas agindo como Cristo ensina, ele se compadeceu para ajudar aquele homem lá. Então, se tem alguém no nosso governo doente, ferido, gente, uma pessoa que mente, a mentira não vem de Deus. Uma pessoa que engana, também o engano não vem de Deus, porque Deus é a verdade. Cristo é a verdade. Uma pessoa que gera contenda, gera morte, também não vem de Deus esse direcionamento, porque Cristo é a vida. Uma pessoa que está perdida de si, uma pessoa que também faz com que outras pessoas se percam, isso não vem de Deus, porque Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. E como que a gente aprende nesse caminho? Tem a palavra. E todas as respostas estão aqui, né? É um guia para a nossa vida, a palavra. E quanto mais a gente tem o nosso devocional com Deus, tem o nosso tempo de qualidade com Deus, a nossa busca com Ele, isso se intensifica mais. A gente sabe mais quem a gente é, a gente fortalece nossa identidade, a gente tem maior conexão com Ele. E quando Ele fala, cada vez mais a gente vai estar sensível a ouvir a voz dEle. E, além de ouvir, obedecer. Então, que você confie no seu marido. Olhe para ele com outros olhos e fala assim: nossa, esse é o meu homem de honra. Ele é um homem digno de ser honrado. Ele é um homem forte. Ele é corajoso. Às vezes, a mulher tem dó, né? Ai, porque ele trabalha tanto, sai cedo, não sei o quê. Não, se ele tá ali é porque ele é um homem forte.
E quando a gente tem dó, a gente está tirando a força dele, ou seja, gerando morte. Mas quando a gente confia, acredita, olha para ele como corajoso, forte, grande, nesse sentido assim, que ele consegue, aí muda, né? As coisas mudam. Então, confie no seu marido, traga esse olhar e esteja no seu lugar. Porque quando você está no seu lugar, há força, né? Quando a mulher está no seu lugar, ela gera força. Ela gera força para o seu marido e isso vai acontecer. Ele vai ser honrado e publicamente. E por trás, e não é por trás que significa que a gente tem que estar, que a gente é menor, o nosso valor diminui porque a gente, essa frase, não. Mas por trás da história, por trás daquela construção, o bastidor, tem um bastidor. E, ou seja, por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. E pode ser vice-versa, mas aqui o foco, por trás, dentro do lar, né? Se há um homem forte, há uma mulher sábia. E que ela caminha não na disputa, daquela história assim, o homem, né? A mulher caminha do lado do homem no sentido de disputa. Não. Ela caminha, é assim, ó. Ela está sob a missão do homem e juntos estão sob a missão de Deus. É porque eu tenho que ser controladora, não sei o quê. Não, gente, não é você ser controlada. Você não é controlada nem por Deus. Porque a gente faz cada escolha cagada, faz cada cagada. Se a gente fosse controlada por Deus, Ele não ia deixar a gente fazer escolhas cagadas. Imagina por alguém. Então, não foi isso que Ele falou. Sujeitai-vos. Ou seja, quando tem o juiz, ele não escolhe tudo sozinho. Mas a escolha final é dele. Então, a responsabilidade maior é de quem? Dele. No governo, o presidente ele não faz escolher sozinho. Tem outras pessoas ali. Parlamentares, né? Executivos. Ele não faz a escolha sozinho. Assim é no nosso lar. Ele não faz a escolha sozinho. Mas quando ele bate o martelo, sabe? É essa escolha aqui que ele toma, a responsabilidade, vai para quem? Vai para ele. E aquela responsabilidade, aquela atitude que ele tomou, reflete muito, é um reflexo, né? De como está acontecendo dentro do lar. De como está acontecendo dentro. Se eu tenho uma apresentação linda, maravilhosa, assim, exuberante, uma apresentação, sei lá, de um trabalho, teve os bastidores, teve o antes, a preparação. Se eu vou fazer um ensaio fotográfico, eu preciso de quê? Eu preciso de conhecer a pessoa. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Porque se eu faço de qualquer jeito, as fotos, o ensaio vai ficar de qualquer jeito. Mas se eu me dedico, se eu tenho os bastidores ali de dedicação, eu vou ter um ensaio muito bom. Eu vou gerar experiências, eu vou gerar cura, eu vou gerar vida naquele ensaio. Se é uma construção de uma casa, é a mesma coisa. E ela não começa toda bonita, toda linda. No final é que fica tudo bonito, tudo lindo e habitável. Mas o início não foi. Ou seja, teve os bastidores também. Teve a história, né? Então, que bastidor a gente está sendo? E a gente vai brilhar através do nosso marido, né? Da nossa família, do resultado. O nosso brilho vai ali. Então, que a gente esteja no nosso lugar. E a mensagem de hoje, né, foi essa para a glória de Deus. Que vocês tenham sido edificadas. Que a sua família, se não está, que ela se torne, né, plena no Senhor. E que ela seja reflexo para outras famílias. Porque uma pessoa curada gera um lar curado. E um lar curado gera outros lares curados.
Amém? Então é isso. A mensagem de hoje foi essa. Para a glória de Deus.